passamos essas últimas horas todas aí, né? Falando um monte de coisa, falando um monte de, né, de assuntos sobre o G3X, rapaziada. Cara, vocês podem esperar de mim. Eu não tenho mais torcedor dessa instituição do que eu aqui, tá ligado, velho? Não tem. E não tem uma pessoa disposta a fazer mais coisas por essa instituição do que eu aqui também, né? A gente tem que ser uma pessoa que cobra na hora que precisa cobrar, uma pessoa que briga na hora que precisa brigar e uma pessoa lúcida na hora que precisa ser lúcido, tá ligado, velho? Pô, Gal, o G3X é soberbo e tem salto alto? Sempre. É uma coisa institucional do G3X, tá ligado, velho? É uma coisa que a gente não permite no G3X a gente entrar no campeonato achando que não vai ser campeão. Não é permitido isso, tá ligado? Ah, Gal, mas aí você entra achando que vai ganhar e perde. É uma humilhação. Irmão, tem vários que a gente entra achando que vai ganhar e ganha, tá ligado? É assim que essa instituição foi criada e eu devo honrar isso da instituição, tá ligado? Todos os jogos que o G3X entra e todos os campeonatos que a gente entra tendo a certeza que a gente vai ser campeão. Ah, mas não dá pra ganhar todos. Maravilha, tá ligado? Você não vai ver a gente. E aí, pô, Gal, mas você tá falando isso e é um time que nunca ganhou? Não, é um time que ganha. É um time que ganha historicamente aí, já conquistou muitas glórias aí, né? No passado e no passado recente. Agora, pô, Gal, que splitzinho bunda, né? Pô, velho, cara, foi um split, uma temporada onde a gente fez um draft bom em cima de 3 wildcards que já estavam com a gente há um bom tempo, né? O Andreas e o Kelvin estavam desde metade do ano passado, o Mundial de Clubes. O Rufino estava desde a Supercopa Desimpedidos. Então a gente tinha 3 wildcards bons, talentosos e entrosados, né? O draft foi feito, chegou, né, bons jogadores, Wembley, primeiro pick 1, né? Keno, pick 2 e por aí vai. E o Wembley é um cara que já estava entrosado da Seleção Brasileira de Games, jogando... Seleção Brasileira de Games não, né? Seleção Brasileira da Kings League, jogando com o Rufino, com Andreas e com Kelvin. Todas as peças foram draftadas e o trabalho foi planejado em cima disso, né? Que a gente estava contando. E, primeiro fato, Kelvin não estava bem, lesionou, né? No último jogo dele dos Estados Unidos, ele não acabou jogando, teve uma lesão leve, veio para o Brasil, né? Essa lesão não era tão leve, precisava de um tempo para se recuperar, acabou que não se recuperou num tempo tão rápido, na volta aí da recuperação foi acabando, né? Não lesionando de novo, mas sentindo partes do corpo que ele precisou usar e não usava, ele acabou forçando, né? E a gente não pôde contar com o Kelvin durante grande parte da competição. Andreas acabou, o nosso mago, né? Acabou se lesionando, deslocou o ombro, teve que passar por uma cirurgia, né? O único wildcard que a gente teve, que era de início e previsto, que era o Rufino, que jogou todos os jogos, né? O único wildcard dos 3. Pô, Gal, isso não é desculpa, tá ligado? Isso não é... Pô, cara, não é desculpa. A gente trabalhou o melhor possível para trazer. A gente tirou o tom do Pato Futsal, tá ligado? Pagou multa, trouxe jogador, trouxe Gegel, trouxe Emerson Carioca, Alegria do Povo, trouxe o Dodô. Cara, a gente tentou da melhor forma possível, né? Gal, é culpa desses jogadores que entraram? Não. Não é. Gal, é culpa dos jogadores do G3X que se lesionou? Não, velho, é do futebol. Se for para jogador não lesionar, não joga. É futebol. Agora, Gal, você pode olhar e falar que o trabalho da comissão técnica foi ruim, mesmo com as peças que eles não contavam, tipo, fazer um planejamento e, de repente, no meio da situação, do meio da coisa, Gal, ontem tivemos um jogo lixo. Beleza, vocês podem cobrar esse jogo, tá ligado? Ou a comissão técnica, com todos os problemas que a gente teve, chegou na 8ª rodada com uma derrota, tá ligado, velho? Chegou na 8ª rodada com uma derrota pra Fúria,
né? Ah, pô, mas perdeu pro Nivelados. Maravilha, acabou perdendo pro Nivelados, um jogo que já não mudava muita coisa, né? Com todas as dificuldades que teve, tivemos a segunda colocação num dos campeonatos mais difíceis de fase de ponto, tivemos a segunda colocação. Gal, isso é ruim? Cara, pra gente é ruim. A gente queria a primeira colocação, a gente vai trabalhar para no próximo, aprender, né, para no próximo campeonato a gente ficar em primeiro lugar e garantir logo a vaga direta. Agora, você pode falar e concluir e com certeza absoluta que com todas as dificuldades que a gente teve, ficar em segundo no pontos corridos foi ruim? Não foi ruim, tá ligado, velho? Você precisa ter uma certa lucidez. Ah, Gal, mas eu tenho críticas ao wildcard que vocês escolheram. Eu tenho crítica ao sistema de jogo. Eu tenho crítica a como funcionou o draft. Beleza. Mas o fato é que os caras conseguiram fazer um trabalho onde eles ficaram em segundo lugar dentro de 10 times numa liga super difícil, com todas as dificuldades que tiveram em relação a lesões. Perfeito. Ah, Gal, mas tudo isso não adiantou nada, porque a gente pegou o 7º lugar e perdemos. É isso, velho, tá ligado? Mata-mata é isso, futebol é isso, campeonato brasileiro de futebol era do caralho, porque você tinha lá o primeiro classificado jogando contra o 16º e às vezes ele perdia e era uma loucura, ou o primeiro jogando contra o 8º e perdia, era uma loucura. Futebol é isso, mata-mata é isso, né? Tivemos as decisões de falar, Kelvin, com 15% de condição, vai jogar? Cara, agora, falar que foi uma decisão ruim é fácil, tá ligado? Por quê? Porque se a gente joga com outro jogador e alguém vira e fala assim, e a gente perde, né? Porque a gente tá falando de suposição. Se a gente joga com outro jogador e perde, e alguém vira e fala, porra, mas o Kelvin com 15% é melhor do que qualquer outro bagre com 100%. Isso eu já tô preparado para ouvir, tá ligado? O Kelvin com 5% é melhor do que qualquer outro bagre com 100% de condicionamento físico. Era isso que a gente ia ouvir, tá ligado? Se a gente tivesse colocado outro jogador e tivesse perdido do mesmo jeito. Ah, mas o Kelvin não jogou. Pois é, ele entrou, ele jogou o escalonado, ele começou a jogar no 2x2, que tem uma demanda forte, ele jogou o escalonado inteiro, ele entrou no dado, no 1x1 do dado, então em algum momento ali ele sentiu, tá ligado? Mesmo sentindo nesses momentos, ele bateu um primeiro shootout, que a bola foi na trave, fatalidade do futebol, tá ligado, velho? Podia, quantas vezes essa bola já bateu na trave e entrou? Ontem não era pra ser, tá ligado? Ah, nossa, ele é ruim, ele foi lá e, porra, fez um shootout bunda e não... Não, a bola bateu na trave, pô. Fez um outro shootout onde a bola entrou. Ajudou o time aonde deu. E é isso, tá ligado? É isso. Ah, mas, pô, Gal, se tivesse colocado outro, beleza, né? Se tiver... O goleiro pegou o primeiro, inclusive, né? Ah, se tivesse jogado com outro jogador e tivesse... Beleza. São opiniões e coisas que a gente pode refletir e falar no futuro. Falar, pô, nessa situação, o que será que a gente faz? Mas o trabalho foi feito, a dedicação foi feita, o empenho de todos os jogadores draftados que treinaram pra caramba, né? Todos os jogadores wildcard, a comissão, os médicos, tudo foi feito, tá ligado, rapaziada? Tudo foi feito. Aí você pode falar, pô, Gal, mas você tá passando pano. Cara, não é uma questão só de passar pano. É uma questão de você saber que tem horas e horas. Você tá feliz com isso? Não, não tô feliz com esse resultado. Gal, as coisas vão ficar do mesmo jeito para um próximo? Não, tá ligado? Gal, o que você aprendeu com tudo isso? Cara, é complicado emprestar jogador, né? E aí, de repente, o cara se lesiona. É complicado a gente, pô, às vezes ter uma ansiedade para usar um determinado jogador e, pô, de repente o cara se machuca. A questão do Kelvin foi um aprendizado pra gente que, pô, Gal, mas faz parte, né? Faz parte. Quais decisões que vocês teriam tomado diferente? Eu não sei, a gente vai ter que sentar agora e conversar, né? Vai ter que olhar e falar, pô, Gal, eu gostaria muito que, independente do que for, você batesse todos os pênaltis presidentes. Cara, eu gostaria também, saca? Eu sou uma pessoa que, pô, de junho do ano passado
para agora, eu perdi 50 quilos para estar numa condição física melhor para bater um pênalti presidente melhor. Só que, Gal, então por que você não bateu? Porque a decisão não é só minha. E num time não é assim que funciona, tá ligado? Num time não é assim que funciona. Todas as decisões que o técnico, a comissão, assistente técnico toma, tem que ser respeitadas, tá ligado? Ontem, assim como em outros jogos do G3X, a gente já jogou, o Kelvin já bateu o shootout. Ontem era uma decisão, que era um jogo, que é isso. Rapaziada, a gente fez até isso daqui. Hoje, o jogo é com vocês, né? Se tiver se sentindo bem, a resposta, né, para tudo que a gente combinou se o Kelvin estiver se sentindo bem para bater o shootout, ele vai bater. Saca? Se o Kelvin não estiver se sentindo bem para bater o shootout, a gente vai ver se o Tom ele tá bem para bater o shootout. Se os dois não estiverem bem, você vai bater o pênalti presidente, Gal. Beleza? Beleza. E é isso. Gal, você se arrepende dessa decisão? Jamais, tá ligado? Jamais. Gal, você ficou triste porque você não bateu e o Kelvin foi lá e errou? Jamais. O shootout que o Kelvin fez foi um bom shootout. A bola não entrou, tá ligado? O goleiro esbarrou na bola, a bola pegou na trave e é isso. Teve jogos... Gal, mas o Kelvin foi lá, bateu o shootout, errou... E o time não motivou, o time sentiu, e aí se você tivesse entrado igual foi no Ultimate Móstoles e feito gol, poderia ter dado uma motivação a mais. Irmão, você pode ver a história de todos os fatos, de todos os jeitos, de todos os ângulos que você quiser. Realmente, no jogo do Ultimate Móstoles, a gente estava perdendo, eu entrei, fiz um gol, o time deu uma animada, a gente foi lá, o Kelvin fez o último gol no último lance e a gente eliminou os caras. Maravilha. No jogo contra a Fúria, que era o próximo desse, a gente tinha decidido que o Kelvin ia bater shootout, a gente estava perdendo o jogo, como era ontem. O Kelvin pegou a bola para bater o shootout, que ele não estava bem na partida e conseguiu fazer o gol e entrou para o jogo e a gente virou a partida. Então, a gente tem várias situações. Se você olhar e falar assim, Gal, por que não foi assim? Por que não foi assado? São discussões que a gente pode ter. Você pode virar e falar, mas Gal, falta personalidade sua, Gal, falta não sei o que. São opiniões e tá tudo certo, tá ligado, velho? Você tem que ter, o torcedor tem que ter o direito. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser conversada, tá ligado? Mas e aí, vamos fazer desse jeito? Vamos continuar fazendo do outro jeito? E como é que vai ser? E maravilha, velho, né? O que não pode ser feito é você tomar decisões e depois não arcar com elas, que é o que a gente fez, né? A gente tomou decisões e estamos arcando com elas. E a segunda, que para mim não funciona na competição, é você tomar decisões e na hora você mudar ela, tá ligado? Porque aí, meu amigo, estaria todo mundo sem dormir e pensando vários dias, e se a gente tivesse feito o que a gente combinou? E se a gente tivesse feito o que a gente treinou? E por aí vai, né? Então todo mundo fez ali, Gal, mas você é um cara competitivo e agora perdeu e tá desse... Cara, meu amigo, velho, é o que eu falei para vocês. No ano passado, a gente foi até onde deu. Vice-campeão do Campeonato Mundial lá de clubes. Teve a Supercopa Desimpedidos? Ganhamos. Esse ano, tivemos a primeira derrota, tá ligado? Primeira frustração do G3X FC. Não ganhar o Campeonato Mundial de Clubes foi uma frustração muito grande, mas a grande maioria das pessoas olhou e falou, velho, NT, valeu, para vocês não estão felizes, mas o torcedor tá, pelo menos, se sentiu representado. Cara, se na primeira derrota, em relação a ser eliminado de um campeonato, você não conseguir tancar, não é sinal que o G3X não é o que você espera, velho. É o sinal que talvez você está esperando algo completamente maluco, tá ligado, velho? Então, esse lance de, agora perdeu, foi eliminado, o trabalho vai ser desfeito, todo mundo vai ser demitido. Cara, se tudo tivesse sido feito e acontecido do jeito que tivesse sido planejado, o que isso significa, Gal? Se a gente tivesse os 3 wildcard, os 3 em condição boa de jogo, certo? Com o draft que a gente escolheu, do jeito que a gente escolheu e da forma que a gente escolheu jogar, e a gente tivesse sido eliminado,
eu seria o primeiro, velho. Eu seria o primeiro a pesar na galera e falar, e aí, rapaziada? Eu seria o primeiro, né? Agora, eu como presidente da instituição, que meu cargo também fica à disposição, se alguém quiser, né, mandar um e-mail aí, falar, pô, eu quero assumir aí a presidência, eu aguento a bronca, vambora. Agora, do jeito que aconteceu, cara, você tá orgulhoso, Gal, do que aconteceu? Não tô. Você tá feliz? Não tô. Mas, pô, Gal, você tá, sabe, assim, tipo assim, foi um trabalho mal feito e sem dedicação? Não foi, tá ligado? Então tem isso, né? Tem tudo isso. Espero que vocês entendam, né? Não sei ainda como é que vai ser o futuro, se vai ter... Estão falando, aí tá a teoria do Redemption, né? Que talvez eles juntem alguns times aí para fazer um Redemption, talvez, não sei, velho, né? Estão muitas teorias malucas aí, votação, convites, vamos ver. Mas de primeira, né? De primeiro, o que a gente está mais preocupado no momento é recuperar os nossos atletas, tá ligado, velho? Recuperar o Andreas, recuperar o Kelvin e no segundo semestre aí desse ano, a gente, velho, voltar e jogar com a galera que a gente quer, do jeito que a gente quer, e se Deus quiser, aí a gente vai poder ver um pouco mais desse trabalho e tirar as conclusões, tá ligado? Tirar as conclusões. Cara, esse lance, velho, pô, Gal, você levou a amizade é uma pergunta aí, né, que tá charopando, a amizade em primeiro lugar e contratou um monte de jogador bom e não botou um técnico profissional. Isso daí é pra você, tá ligado? Tem o que você acha, né, que é um bagulho beleza, e tem um fato, né? O fato é que o técnico que você acha que não é o técnico profissional é o atual técnico campeão do mundo de seleções. E ele é meu amigo também. Ele, Velho Vamp e Apocão, né? Mas ele é um treinador que não treinou bem, que não treinou... Até ontem, o vampirismo era uma das maiores coisas, mas eu entendo que esse sucesso do Velho Vamp e do Apoca sendo... Porque o que acontece? Muita gente vai xaropar os dois todos os dias, durante meses. Vocês estão esperando durante meses. Tem algumas pessoas, não é todo mundo, é uma minoria, que está durante meses esperando essa queda do nosso vampirismo e do apoquismo para causar e falar, olha só, eles não são profissionais, olha só, eles não são merecedores, para tentar desmerecer o trampo dos caras. E o que eu posso dizer para você é o seguinte, velho. Provavelmente você que está escrevendo isso e xaropando desse jeito, você nunca vai ter o mais importante, velho, que é o respeito da galera que entende de futebol, tá ligado? Então você vê o Maurição, técnico da Seleção Brasileira de Futebol, o técnico mais premiado da Seleção Brasileira de Futsal, virando e elogiando o trabalho do Velho Vamp e do Apoque, falando, pô, eu me inspiro em vocês. Você vê os jogadores campeões do mundo várias vezes, por vários clubes, falando, porra, o trabalho do Velho Vamp e do Apoque é um trabalho foda, né? Do Roma também. Então, é esse respeito que eles buscam, tá ligado? Agora, esse cara que tá esperando que Velho Vamp, Apoca, Roma... Pô, cara, você viva o seu momento, velho, e tá tudo certo, tá ligado? E tá tudo certo. Eu entendo essa frustração, e aí é o momento, velho, né? E deu 13h33, enrolei vocês aí, né? E pro torcedor... Além de ter perdido ontem, meu time nem me mandou a minha carteirinha de sócio sofredor. É uma brincadeira, é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira